Olá pessoal, como vocês estão? Eu tô empolgada desse lado de cá, porque hoje vamos conversar ou começar a conversar sobre Pobres Criaturas, no original Poor Things. Minha gata saiu do meio dos livros, do meio do nada, assim. Ela se esconde nas estantes, nos nichos. Ela simplesmente entra e eu não consigo encontrá-la porque ela não responde. A questão é que peguei para ler esse livro só por curiosidade, porque o filme se transformou no meu preferido de toda a vida. Eu tô simplesmente apaixonada por ele. E eu pensei que seria só uma leitura de hobby. E, na verdade, acaba sendo, só que eu tô na página 74. Cheguei nela e pensei, eu já tava pensando nisso antes, pra falar a verdade, mas cheguei nela e pensei, eu preciso fazer um vídeo pra essa leitura, na verdade um vlog de experiência, já que ela tem dado tanta coisa pra pensar e pra debater também. Infelizmente não temos a tradução por aqui ainda, mas acho que em breve ele deve chegar no Brasil, já que essa história deu tanto o que falar lá fora e por aqui também por conta do filme. Então eu sei que provavelmente eu vou atiçar vocês para quererem ler e sempre que eu leio algo muito bom, esse é o meu intuito, mas já fica a dica para quando ele for traduzido você correr ler. Sei também que vão me perguntar quanto ao nível de dificuldade desse inglês. Eu não costumo ler ficção em inglês, sou basicamente uma leitora de artigos acadêmicos, e por mais que a protagonista e todo o contexto dessa história de ficção científica seja toda única e muitas vezes traga pra gente descrições diferentonas, ainda assim eu acho que é super possível sim essa leitura. É inevitável também não fazer comparações entre livro e filme, porque o filme está muito fresquinho na cabeça, como eu disse, ele me arrebatou, me conquistou de um jeito, só que tem algumas características específicas, tanto do cinema quanto da literatura, que eu acho que ambas as produções acabam tomando para si, que elas não conseguem uma colocar na outra, principalmente o filme adaptar, como a questão da narrativa. Aqui o narrador é um personagem que no filme ele não ganha tanta importância assim, o que por si só já é bastante interessante de acontecer na leitura. Mas antes, sobre o que trata essa história por cima principalmente, e aí me desculpem se eu estiver misturando filme e livro, porque eu estou no início da leitura. Pois muito que bem, como eu disse, é um livro de ficção científica e há um médico já bastante renomado que é filho de outro que fez história, inclusive usando esse filho como cobaia, o que é bem complicado de se pensar, mas o livro, assim como o filme, mas sobretudo o livro, um dos motivos de eu estar gostando bem mais do livro, se é que isso é possível, ele acaba nos oferecendo debates filosóficos muito reflexivos. E por isso mesmo não menos complexo, por isso não menos difíceis. Enfim, esse cara acaba criando Bella Baxter, que é a protagonista. Ao encontrar o corpo não identificado de uma mulher que tinha se jogado de uma ponte, portanto cometido suicídio enquanto grávida, ele tira o cérebro desse bebezinho e coloca no corpo desta mulher. Portanto, em termos cerebrais, é o filho que está no corpo da mãe. E sim, nós temos um grandioso paralelo entre Poor Things e Frankenstein. Não só por conta dessa história de criação de uma monstruosidade, que lá em Frankenstein já tem aí o debate de será que é uma monstruosidade mesmo? Será que a criatura do médico chamado Frankenstein é um monstro? Nós também temos aqui a obviedade desse paralelo ou dessa inspiração, que é esse médico criador da Bella Baxter se chamar Godwin. E aqui nós temos também uma leitura dupla, porque Godwin tem como apelido, inclusive para Bella, o God, que seria a palavra para Deus em inglês, mas ao mesmo tempo era o sobrenome do pai da escritora de Frankenstein, que foi a Mary Shelley. O seu pai era o Godwin. Mas voltando aqui para Poor Things, porque essa pessoa, ela é criada, então a gente parte do pressuposto de que é uma criação totalmente nova.
Esse tipo de pessoa não existe até então, assim como não existe na nossa realidade, né? Convenhamos, e ainda bem, talvez. A pós-criada, ela ganha o mundo de uma maneira bastante peculiar, porque ela é estranha. Estranheza define esse livro, talvez por isso que eu goste tanto dele, eu adoro uma história estranha, eu adoro ficção científica. Mas eu acho que as pessoas que não gostam tanto de ficção científica, que vai para o espaço e tudo mais, vai gostar bastante deste tipo aqui. Porque ela acaba sendo muito mais uma ficção científica em termos médicos, científicos e, portanto, reflexivos também. Mas, de novo, voltando aqui para a história, essa criatura, essa criação, ela quer ganhar o mundo. Ela tem pouca experiência psíquica, porém o seu corpo está constituído. Com isso a gente vai para a comparação com o filme, porque tem duas grandes críticas feitas a ele, e até com base no próprio filme eu consigo rechaçá-las, tá? Mas que o livro traz pra gente, em sua própria construção, as críticas que rebatem essas críticas que pra mim eu acho que são mais moralistas. Mas tudo bem também, se você concordar com essas críticas, estamos aqui para conversar, tá certo? A primeira delas que eu acho que o livro aborda, e mais do que isso ele explora, é a de que se trata de um cérebro infantil no corpo de uma mulher que vai ser desejada por homens. Primeiro que isso pra mim é uma crítica em relação àquilo que a sociedade nossa, não a de ficção científica, mas a nossa, é capaz de fazer. Porque o livro parte de uma sociedade, de um retrato dessa sociedade. Partindo desse retrato, ele cria uma outra realidade, que é uma realidade na qual uma criação como essa de Bella Baxter é possível. Vejam que já deixou a realidade que existe para trás, no entanto, ela se baseia nesse retrato. Com isso, podendo fazer críticas à sociedade. No filme, acho que para muitas pessoas isso não ficou claro. Eu vejo, eu enxergo isso ali, mas também é outra conversa, tá? Eu vou partir do ponto de vista de que está lá, porque aqui eu acho que há uma exploração maior desse tema. Não! Desmarquei sem querer, nem sei qual que é mais. Eu fiquei muito atenta até o momento nas partes em que Godwin conta para o seu igual, ou algo do tipo, que é o assistente que vai se apaixonar por Bella Baxter. Foi aluno do Godwin também, na faculdade de medicina. Mas eles, falando de médico para médico, acabam explicando cientificamente a criação, o que nem sempre acontece nos livros de ficção científica, certo? É dito aqui, assim como no filme, que em um curto período de tempo a capacidade cerebral da Bella é desenvolvida de uma maneira bem diferente da nossa, de uma maneira bastante veloz. Em questão de, 5 semanas, ela cresceu psicologicamente falando 2 anos. E na página 67, após afirmar que é um assassino para esse assistente, que é o McCandles, vejam que ele está se colocando numa posição negativa. Para mim isso é uma crítica, até uma autocrítica desse personagem. Ele explica o porquê de se considerar um assassino, dizendo que ele encurtou a vida dessa criança. E não tirando os anos finais, como geralmente acontece, mas tirando os anos iniciais. Ou seja, essa infância desse ser não existiu. Ele diz nessa página 67 para a seguinte: ao reformular o seu cérebro no corpo da mãe, eu deliberadamente encurtei a sua vida e a esfaqueei para a morte ao ano de 40, 50, que é mais ou menos a estimativa que ele tem para a composição de Bella Baxter. No filme, Godwin é retratado como um homem não sexualizado. Isso é importante porque ele cria uma mulher que estará sob a sua tutela. A diferença para o livro, que talvez o torne mais crítico ainda, é que aqui ele quer ser sexualizado, mas ele não consegue. Então ele afirma alguns intuitos que acabam sendo frustrados. Então, para isso, ele acaba mimando como uma filha a sua criação. Essa, para mim, foi a parte mais interessante, porque, ao mesmo tempo que ele explica isso, há a sua construção enquanto um humano e também a construção da perspectiva de um outro ser humano que está observando e está testemunhando tudo aquilo, que é o McCandles, o assistente, o jovem.
E esse é o narrador, aí a diferença brutal com o filme, porque no filme ele aparece como um coadjuvante, aqui ele é o narrador, é quem passa pra gente essa história, sabe? E eu acho que isso é muito importante porque ele fica embasbacado com tudo que vê, mas ele também acaba reagindo aquilo como um homem de sua época, um homem com seus desejos e tudo mais, e também se autocriticando, também criticando Godwin. Enfim, é muito complexo e em vários momentos ele nos dá essas reflexões bem beirando a filosofia. Vou continuar lendo, tem muito mais coisa aqui para comentar desse início, mas que eu quero ver crescer na narrativa. Eu vou começar agora uma parte em que nós temos as cartas da Bella na sua viagem ao mundo. No filme, ela só viajou com Duncan Wedderburn para o mundo, mas no livro ela já tinha feito isso antes com o seu pai, com o seu criador, o que eu também acho bem importante. Ela, até depois de ter viajado com ele, diz para o seu pai, para Godwin, que ela precisa de mais passado para conseguir viver. Por isso que ela quer sair com esse cara que ela já identifica como um calhorda. Muitas semelhanças, mas também muitas divergências entre as duas produções. Volto em breve para contar um pouco mais sobre este livro conforme eu avançar na leitura. Que o livro é bem mais político e reflexivo e filosófico, eu já não tenho mais nenhuma dúvida. Tudo bem que eu já tô na página 194, né? Já eu termino o livro, falta pouquinho, menos de 100 páginas. Mas ainda assim, isso tem me surpreendido demais, fazendo com que a obra só cresça para mim. A estrutura narrativa do livro nos permite pensá-lo como dividido em algumas partes. No início, nós temos todo o contexto em que esses acontecimentos se deram, contexto histórico, documental e por aí vai, isso daí eu já explico melhor para vocês. Aí temos entender quem é o narrador em si, que é o McCandless, um estudante de medicina, conhecendo o seu professor e um experimento particular, específico do seu professor, que no caso é a Bella Baxter. Na sequência vem a correspondência do Wedderburn para o Godwin, xingando ele assim até dizer chega, porque ele tá por aqui, já que se sentiu enganado, porque Bella é muito mais do que ele consegue aguentar. Então as coisas já aconteceram e estamos lendo ao mesmo tempo que Godwin contando para o McCandless que passa a morar com ele, já que agora ele tá atrelado a Bella, porque é o seu noivo. Ainda depois vem a correspondência da Bella para o Godwin. Dessa vez ela é que vai lhe escrever e contar toda a sua trajetória, viagem com Wedderburn, com as suas próprias palavras. E é aqui que eu cheguei, no final de sua correspondência, que é bem volumosa, porque ela tá meio que descobrindo o mundo, descobrindo vertentes filosóficas de se ver o mundo. E aí que tá o pulo do gato. Eu acho que essa parte só enriqueceu a experiência de
lermos uma história como essa, porque é a Bella que ganha aqui voz narrativa. Tudo bem, quem tá lendo suas palavras são os médicos, mas ela é que as escolhe, ela que compõe a sua perspectiva ali sendo transmitida. E que ser único, estonteante, vibrante que é a Bella Baxter. Se a gente já pode pensar isso da atriz interpretando e ganhando um Oscar, porque Emma Stone tá estupenda realmente interpretando a Bella Baxter, aqui, gente, como personagem, que personagem único, eu tenho completa certeza de que daqui pra frente eu vou carregar Bella Baxter personagem comigo. Ela é destemida, ela é curiosa, ela é justiceira também, por que não? Mas acaba que cada vez mais, conforme até a sua parte psicológica, cerebral vai se desenvolvendo, ela vai mergulhando nessa sociedade que é corrompida, e é isso que ela está descobrindo. Eu nem sei se a gente pode falar sobre um romance de formação aqui. Por se tratar de ficção científica, acho que a gente pode deixar isso de lado e ver que a Bella Baxter, não é que ela tá se formando, ao mesmo tempo que ela tá, né? Mas não é isso que importa. O que importa é que ela tá percebendo como o mundo é corrompido, o mundo humano, no caso. O Wedderburn se mostra um pateta completo, que não está sequer no nível de energia pro mundo que a Bella tem. Então ele passa a maior parte da viagem, que olha, passa por mais cidades do que nós vemos no filme, de cama, porque a Bella vai extingui-lo, vai extinguir sua energia. Ela é muita... Sabe aquela coisa de... ela é muito areia pro seu caminhãozinho? Aqui isso daqui se encaixa como uma luva. Então é engraçado ver como ele não consegue acompanhá-la, como ele sempre fica pra trás. E em termos de inteligência também, porque ela dá um baile nele. E como ele é fraco em tudo, ao longo do percurso ele também vai perdendo as suas posses, mas por conta do jogo. Ele fica viciado em jogar, o que é bem diferente do filme, né? Já que no filme, sim, ele joga, mas é a Bella que vai despender de tudo, vai gastar dando para os pobres que ela conhece e fica sabendo sobre eles no meio do caminho. Aqui não, ele é que faz questão de torrar o seu próprio dinheiro e, claro, colocar a culpa na Bella, porque ela é esse ser pecaminoso, é um demônio, é justamente isso que ele praticamente grita na sua carta em caps lock pro Godwin. Mas Bella, em sua correspondência, também transparece e perceber como o Wedderburn, ele... É isso, é fraco. Eu acho que não tem palavra melhor pra ele do que essa. E o adjetivo poor vai aparecer aqui em relação a quase todas as criaturas com as quais Bella tem algum tipo de relacionamento. Ela sempre se refere ao Wedderburn como my poor man, e isso... de novo, né, só torna a situação dele mais engraçada, hilária e humilhante, porque tem que ser assim. E outra coisa importantíssima que lhe acontece é conhecer dois homens, um estadunidense e outro inglês, que vão lhe contar sobre a vida, tirá-la de um alheamento que aqui eu achei até que um furinho da narrativa, eu já vou contar pra vocês, mas é coisa básica, e deixá-la completamente estarrecida e infeliz com a situação precária do mundo, com a miséria do mundo. Aqui são dois personagens, veja bem, no filme é apenas um, e eu tenho que dizer pra vocês que há muitas diferenças no formato, na forma que o livro toma em relação à forma do filme. A essência, em termos de enredo, é a mesma, porém tem mudanças significativas em relação a detalhes, como personagens a mais, aqui temos muitos mais personagens e locais, só que também em termos de debates, o livro, como comecei essa parte do vídeo falando para vocês, é muito mais político. E ainda não comentei sobre a segunda principal crítica que se faz em relação ao filme, que é quanto à quantidade de cenas de sexo. E eu vou tomar esse momento para comentar isso, porque no livro nós não temos muito disso não. Sim, ela chega em Paris, ela vai trabalhar em um prostíbulo, porém, ele, por mais que tenha uma certa relevância para a história pessoal da personagem, não tem tanto tempo assim, que no filme a gente poderia falar de tempo de tela, né? Aqui nós não temos muitas páginas sobre isso. E vendo como essa parte de Paris funciona aqui no livro, eu concordo que não é necessário para um filme você ter tantas cenas de sexo. No entanto, eu continuo da opinião de ter gostado dessa quantidade no filme, de como ele está feito. Porque para mim a abordagem sobre várias temáticas relacionadas a esse núcleo
pode ser feita tanto de um jeito, como aqui no livro, quanto do outro, como foi feito pelo filme. Então, pra mim, tanto faz ter ou não ter tanta quantidade assim de sexo, porque no final é a banalidade, gente, né? Sexo, um dos principais, se não o principal tema do ser humano. Tem 2 pontos, então, que eu quero comentar, e eu vou partir agora desse momento no prostíbulo, porque há aqui uma cena em que um médico do serviço público de Paris visita esse prostíbulo para examinar essas mulheres, só que ele é extremamente invasivo. A Bella até meio que confunde, achando que o médico vai tratar delas como um corpo inteiro e não apenas como o sexo, e acha que ele pode curar a sua colega de trabalho que tá com uma forte enxaqueca. Mas na verdade ele só tinha interesse em outra questão mesmo. A crítica que parte daí é que ela pontua que não vai se sujeitar a esse exame, quando na verdade são os clientes que ali frequentam que deveriam ser examinados, porque todas as mulheres são admitidas ali saudáveis. Então quem traz a doença é o homem. E isso, meus amigos, deveria estar no filme. Isso eu concordo. Poderia ter uma cena até a menos de sexo e eles incluírem essa. Super dava pra fazer, sabem? E é o ponto crítico dessa parte de Paris. Eu amei também que essa sua colega de trabalho, a Toinette, vai falar pra ela que Victor Hugo e suas obras é muito sentimental, que ela deveria conferir os romances de Zola. Eu amo Zola, tendo lido apenas Germinal, e completamente entendo isso aqui, porque, enfim, Toinette tem toda essa questão ligada ao socialismo também. E o outro ponto, que é aquela falhazinha que comentei há pouco, é quando ela está conversando com esses 2 jovens que ela encontra em um navio, e ela pergunta para eles, mas quem são esses nativos aos quais vocês estão se referindo? Como assim ela viajou o mundo inteiro, ela esteve na África do Sul, no Egito, na Índia, enfim, e não sabe o que significa nativo? Ela realmente vai pontuar, tipo, Godwin deveria ter me ensinado sobre política, porque ela percebe que isso está atrelado à política. Mas até aí, de não resvalar nela, né, ficou meio que sem pé nem cabeça isso pra mim. Ou a gente pode interpretar como uma falhazinha do enredo, ou, e aqui eu acho que até é uma possibilidade enriquecedora pra gente pensar, isso só mostra como Bella é uma europeia, como ela é uma escocesa, uma mulher branca que tem muitos privilégios. Encontrei um 5 estrelas favorito da vida esse ano. Pois é. Terminei Poor Things, ou Pobres Criaturas, torcendo para que alguma editora brasileira o traga para cá, o traduza, porque eu preciso disseminar a história, a palavra dessa história para vocês com mais tranquilidade. Mas reforçando que o inglês é super encarável, tá? Para muitos de vocês que estão me perguntando, eu recebi várias mensagens assim lá pelo Instagram e eu acho que super dá para encarar, reforçando que nós temos um vocabulário aqui mais diferentão, né? Um outro personagem tem algumas falas mais diferentonas, mas ainda assim dá para passar por isso, compreender e tudo mais tranquilamente. Eu tô assim maravilhada com a empolgação que eu senti lendo este livro, que é mesmo estonteante na construção de seus personagens, na construção de sua crítica ou suas críticas no plural e também desses cenários todos. Nós não temos apenas uma viagem grande, uma grande trajetória da protagonista com a amante. Não, nós temos mais do que isso. Ela viaja várias vezes. Isso eu acho que dá para essa protagonista uma construção um pouco mais complexa também, vendo que ela está em desenvolvimento, querendo ou não, uma história de formação dessa pessoinha. Eu achei também que o livro ele é extremamente crítico e político, tá? Ele vai ficando cada vez mais assim, o que me deixou cada vez mais empolgada. Com isso ele consegue cobrir algumas críticas possíveis a respeito de, muitas cenas de sexo, como eu disse pra vocês, não tem aqui isso, embora sejam citadas, mas não ganha tanto palco, entendem? Ou tanto tempo de cena. Fora que a parte científica é, de certa maneira, explicada pelos cientistas do livro. E eu tô fascinada porque eu fui para essa leitura sabendo dessa história por conta de ter assistido ao filme adaptado, porém, o final aqui é
bem diferente, mas é muito diferente. Me deixou surtada. Uma coisa que eu gostei do livro é que ele traz alguns paratextos ficcionais. E o que eu quero dizer com isso? O que são, primeiro, os paratextos? Um paratexto é um elemento que acompanha o texto principal, né, do livro, enfim, a história. Então seria o prefácio, o pós-fácio, as notas de rodapé, ilustrações, por aí adiante. E nós temos aqui paratextos que fazem parte da história e não de um paratexto, porque ele é ficcional. Então nós temos um texto prévio, né, explicando o porquê daquilo que vamos ler. Nós temos no final as notas do escritor que na verdade fazem parte daquela ficção, explicam os personagens, falam deles como se eles fossem pessoas realmente, como se eles existissem. Então isso é um paratexto ficcional. Só enriquece ainda mais a composição dessa história e o seu enredo, porque nós temos outras tantas coisas para levar em consideração. E antes de falar sobre o final, com, né, spoiler, sem medo de ser feliz, eu vou avisar isso, eu queria me dedicar um pouquinho aqui nesse vídeo, ter uma parte para realmente comparar filme e livro, já que eu tô a todo momento falando do filme, né? Então vamos agora falar sobre essa comparação. O que eu achei? Mel, você prefere o livro ou você prefere o filme? Você gostou mais do livro? Ele é melhor? Gente, sim, eu achei... Se é que isso é possível, eu não esperava que isso fosse ser possível, né? Quando eu peguei o livro pra ler, eu não esperava gostar dele mais do que eu gostei do filme. E eu posso dizer pra vocês que ele duplica minha empolgação com a história. Eu acho ele, assim, 1000 vezes melhor, e isso porque eu já disse pra vocês, eu amei o filme. Isso é possível. O livro consegue, sério. E aí que nós temos aquelas duas principais críticas que comentei no início aqui deste vlog em relação ao filme, que é, primeiro, ele ter muitas cenas de sexo, e segundo, isso a gente já comentou um pouco, né? E segundo, ele ter uma personagem que é uma mulher no seu corpo, mas o seu cérebro é de uma criança. Você tem essa exploração infantil. Nós já conversamos sobre isso, você já sabe da minha opinião em relação a esses dois pontos. E aqui, eu acho que quem tem essas críticas, quem permanece com elas, aqui não vai poder encontrar meio de fazê-las. Porque o livro se desenvolve tão bem que não dá deixa para isso, que não dá espaço para isso acontecer. Nós temos falas extremamente autocríticas do criador, do Godwin, nós temos falas que explicam o que está acontecendo nesse ser criado, mas de todo modo, esse tratamento que a sociedade dá para a Bella não passa de uma crítica social que o livro vai explorar. E isso é bem legal porque a gente consegue aqui refletir sobre muitas coisas que nossa sociedade, na qual um ser como Bella Baxter não é possível de existir, acaba fazendo em relação a elementos de uma Bella Baxter, né? Então, há uma criança, como temos ali no cérebro da Bella Baxter, há uma mulher de 30 e poucos anos, de 20 e poucos anos, como é o corpo de Bella Baxter, enfim. Isso daqui é uma crítica social. Só que realmente eu acho que a abordagem lúdica do filme acaba condizendo com essas temáticas que ele aborda também. Eu encontrei isso lá da primeira vez que tive contato com a história, com o filme, embora eu acho que aqui ele aprofunde mais. No geral, o filme é um ótimo filme, pra mim, ao menos. Embora, é isso, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler este livro, se você gostou do filme, eu tenho certeza que você pode gostar e muito do livro, ou até mais. Se você é um leitor que não curte tanto assim, umas exposições mais políticas, talvez não goste tanto quanto eu, mas ainda assim, eu acho que essa personagem é tão única, tão espetacular, tão absurdamente encantadora que difícil não cair de amores por ela. Algo que eu tenho que, obviamente, pontuar de diferente é que no filme a gente consegue uma trilha sonora, né? E eu tô viciada nas músicas do filme.
enquanto eu lia, eu conseguia ouvir e fazia super sentido. Nisso eles acertaram completamente. Agora, vamos falar sobre o final do livro, e esta parte do nosso vlog contém spoilers. Já já a gente volta para finalizá-lo, mas nesse trecho, se você não quiser saber sobre o final do livro especificamente, pule, por favor. Eu vou deixar aqui embaixo na minutagem para vocês especificado quando que vai terminar esse trecho com spoilers. Eu faço questão de falar sobre este final para que você aí que tá vindo ver essa parte aqui, que provavelmente é porque você já leu o livro e tá precisando de alguém com quem comentar sobre esses acontecimentos, surte comigo também. Porque, meu Deus do céu, que surto esse final, realmente me deixou extremamente surtada, porque eu fiquei... Tudo isso era uma invenção do marido da mulher, que é uma médica, é uma cientista, se casou com medíocre, porque o McCandless acaba sendo medíocre, isso a todo momento, tanto na versão ficcional da ficção, que é essa história, quanto na versão de que isso tudo aconteceu, Bella Baxter foi uma criação do Godwin. Bom, o que acontece, para quem não leu, mas é destemido quanto a spoilers e gosta deles, é que ao final da narrativa do McCandless, ou seja, quando supostamente o livro termina, nós temos uma grande carta, que é longa mesmo, da Victoria, que seria a Bella Baxter, mas antes de ser uma criação, né, a mulher Victoria, escrevendo para seus descendentes de décadas depois, explicando que tudo aquilo que nós lemos e que eles também terão lido, se trata de um dos livros do seu marido, que acaba sendo não mais um médico, porque ele abandona a medicina para se tornar um escritor. Então acaba sendo um livro do seu marido escritor, que por conta de uma inveja e também de ciúme do relacionamento que ela teve com o Godwin, com um outro médico, com um par dela, que muito ajudou em vida, mas que era muito mais novo, por exemplo, tinha 30 e pouquinhos anos quando se relacionaram, quando se conheceram, mas que não quis se relacionar amorosamente falando com ela, romanticamente, sexualmente falando com ela, o que foi uma grande perda para ela em si, que era apaixonadíssima por Godwin, né, isso na versão da Victoria, ele na verdade inventou isso, muito amargurado, essa história de ela ter sido uma criação do Godwin e que isso tudo não aconteceu. Então ela dá uma versão em sua carta para tudo aquilo o que McCandless contou, que é extremamente mundana, que é extremamente baseada na nossa realidade, na realidade que a gente vive, né? Sem essas coisas de ficção científica. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, tudo isso que li, tudo isso que me empolgou, que me fez pensar, era uma invenção de um homem medíocre. Pois bem, e eu achei isso daqui uma sacada genial, até que a gente lê as notas históricas do Alasdair Gray, que é supostamente o escritor aqui, e é o escritor na verdade, só que ele faz esse paratexto ficcional aqui compor a história. E por que é ficcional? Por que não se trata de notas de um escritor e que são notas mesmo reais? Porque fala sobre esses personagens como se eles tivessem existido, né? Se refere a essa história como se ela tivesse realmente existido, o que, né, não, são personagens que ele mesmo criou. Mas enfim, o que acontece é que a outra reviravolta no final dessas notas, porque na última parte, na verdade na última página, no último parágrafo, é dito pra gente em uma nota científica de que o corpo de Victoria, ou de Bella Baxter, foi analisado depois de morto e descobriu-se que o corpo dela possuía 92 anos, mas que o seu cérebro tinha 66 anos. Ou seja, porque nós temos aqui uma validação científica, uma validação documental, porque se trata de uma nota histórica e científica, a gente sabe que ela estava mentindo na sua carta, ou seja, que ela realmente era um experimento do Godwin. Aí a gente fica pensando, por que essa mulher quis mentir para a posteridade? Porque ela vai direcionar a sua carta para os seus descendentes lá de 1974, se não me engano, para eles abrirem somente nessa data. E eu fiquei, por que
ela gostaria que fosse assim, né? Ela morreu durante a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em 1940 e poucos. Talvez ela tivesse pensado em deixar para a posteridade uma negativa daquilo que realmente aconteceu, para que a sociedade não ficasse chocada demais com o que ela foi. Não sei, eu tô até agora, assim, perdidinha, fora do meu eixo, tentando entender o que aconteceu realmente e pensar nas possibilidades interpretativas de por que essa personagem mentiria. Faz sentido isso para todos vocês que leram o livro ou para vocês que não leram, mas agora sabem do que acontece? Enfim, eu acho que talvez quem leu vai conseguir debater um pouco melhor sobre isso tudo comigo, né? Então não deixe de comentar aqui, porque eu tô louca pra encontrar quem tenha lido o livro também. Gente, este livro, que eu não vejo a hora de ser traduzido para ler a tradução agora, né? Para ver um outro olhar criativo aí, o olhar de um futuro tradutor. Então eu faço aqui a minha súplica para que editoras do Brasil cogitem trazer este livro para cá. Eu me torno a embaixadora dele para vocês, por favor. Bom, eu acho que já deu, né, de vlog sobre esse livro, ele já tá bem longo, mas muita coisa para falar sobre esse livro. Eu poderia comentar cada passagem com vocês, tem muitas passagens extremamente intrigantes que te faz ficar assim, alvoroçado, porque tem muita coisa em jogo. Tem a opinião da criação, tem a opinião do criador, tem a opinião da sociedade, tem a opinião de um coadjuvante que sim é medíocre, sendo real ou não, né, tudo que aconteceu, enfim. Isso aqui já é uma parte do spoiler, mas que vocês não vão entender agora, nesse momento, quem não leu, quem não viu esse trecho de spoilers do vídeo. Enfim, é um livro que te deixa pensando a todo momento, e que agora eu tô, assim, carregando ele comigo, porque já tem uns dias que eu terminei, e ele não sai da minha cabeça. Tenho certeza que nunca vai sair, que é isso, né? Ele se transformou em um dos meus preferidos da vida. Me diga aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vlog, se eu trago mais pra vocês assim, com mais pormenores, com momentos de spoilers, porque eu evito, né, esses momentos do vídeo, talvez não sejam tão interessantes assim pra maioria de vocês. Enfim, me deixem saber o que vocês pensam deste conteúdo no geral aqui que eu posto pra vocês, que eu crio pra vocês. E me despeço. É uma Mel bem animada, bem empolgada, muito, né, faladeira demais, aqui sem fôlego praticamente. Me despeço de vocês. Não deixe de curtir esse vídeo se você assistiu até aqui. Eu sei que esse pedido é bem tranquilo, né, para todos vocês que estão me assistindo neste momento, porque vocês sabem que me ajudam bastante fazendo isso, dando o seu joinha, comentando, se inscrevendo se ainda não for inscrito. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de hoje. A gente vai se falando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!